Olá, paz, bom dia, você que está em casa acompanhando conosco esse estudo do panorama bíblico do ano de 2026. Eu quero convidar você que ainda não está fazendo parte de tudo isso para entrar e imergir mesmo no estudo das Escrituras, naquilo que você pode descobrir sobre o plano do Senhor para a sua vida, direções claras. Então eu quero convidar você que ainda não está fazendo parte disso, comece a partir de hoje. E você que já está nos acompanhando, venha conosco para mais um livro. Hoje o livro de Ruth. Nós vamos falar um pouco sobre o contexto, sobre a data, sobre o que esse livro desenrola. Então eu quero convidar você a prestar bastante atenção para quando você começar a sua leitura bíblica, o Senhor já possa ir te direcionando, te norteando. Então nós vamos aqui para o livro de Ruth e já queria falar sobre o fato do livro da Bíblia ter o nome de uma mulher. E o nome Ruth significa amiga e companheira. E ali em nossa Bíblia ela vai estar entre Juízes e Samuel, você já deve estar ciente disso. Mas nós vamos ver que essa mulher está posicionada no meio de dois livros muito importantes. E acredito que você já leu Juízes, aí você vai se lembrar que no livro de Juízes fala muito sobre uma turbulência no meio do povo de Israel, entre brigas, guerras, entre o se achegar a Deus, o se afastar de Deus, Deus entregá-los nas mãos daqueles que o perseguiam. Então eles se arrependiam e eles voltavam para Deus. E ficava nesse carrossel, né, de pecado, arrependimento e livramento do Senhor. E quanto ao livro de Ruth, nós vamos ver um contexto histórico bem diferente. Então nós vamos ver no livro de Ruth uma história melhor do que um dos contos da Disney, né? Então você vai ver uma mulher que passa por um processo muito difícil, uma família que passa por um processo difícil, mas no final nós vamos vendo um desfecho que é completamente o oposto daquele que se inicia. Então, acredita-se que foi escrito entre 1300 a.C. A autoria muitos atribuem a Samuel, mas não tem algo muito fechado nisso, que foi Samuel mesmo que escreveu. Então, não se bate o martelo em relação a isso, mas atribui-se a Samuel. Então, está ali acontecendo no meio dos juízes, da época dos juízes, mas como eu falei, é uma história que nos envolve, porque é uma história muito parecida com o nosso cotidiano. Então, tem dores, tem luto, tem perdas, tem recomeços e tem lealdade. O livro de Ruth vai nos apontar para algo, sobre a lealdade, sobre o amor. E dentro desse livro de Ruth nós vamos ver alguns personagens, né, como Noemi, uma viúva, no meio do caminho ela fica viúva. Nós vamos ver sobre Ruth, uma moabita, e nós vamos ver sobre Boaz, um agricultor israelita. A história é contada em apenas 4 capítulos. Se você senta num dia, você não consegue parar de ler, porque Ruth é envolvente. Então, ela tem um propósito de traçar a genealogia de Davi e assim apontar para o Messias, esclarecendo a linhagem do mestre. Ainda assim, podemos aprender sobre alguns outros assuntos, como o amor verdadeiro, puro, entre Ruth e Noemi. Nós vamos ver sobre o ideal do casamento como algo puro. Nós vamos ver sobre Boaz, representando como Cristo, como um remidor. Então, nós vamos ficar atentos a esses detalhes. E é claro que ligado ao propósito principal, que é revelar através de Davi a linhagem do Messias, nós temos a chamada dos gentios, através da vida de Ruth. E em Boaz, nós vamos olhar e ver um tipo perfeito de Cristo, o grande remidor de sua esposa gentia, a igreja. Então vamos lá? Queria com vocês explorar um pouquinho aqui sobre o que vai acontecer nesse livro de Ruth, para você já estar ciente. Então, nós vamos ver que são apenas 4 capítulos. E aí nós vamos ver que no primeiro capítulo conta-se a história sobre uma família que era uma época de fome em Belém, e essa família sai de Belém e vai em rumo a Moabe. Lembrando que Moabe era um dos antigos inimigos do povo de Israel, mas Elimeleque tem uma direção e ele pega Noemi, pega seus 2 filhos e vai rumo a Moabe. Quando ele chega lá em Moabe, a Bíblia não conta ao certo, mas Elimeleque morre
e Noemi fica viúva. Passado algum tempo, os filhos dela, Malom e Quilion, também se casam com duas moabitas e é aqui que começa. Entra na história Ruth e Orfa. E só que, como toda a história, começa a haver mais problemas. Então, Malom e Quilion também morrem. Então, para Noemi não fazia mais sentido ela permanecer naquele lugar. Um lugar que trazia dor e sofrimento. Então, ela tem uma direção nova. Ela volta. Ela entende que chegou o momento dela voltar para Israel. E quando ela volta, ela senta com as suas noras e ela fala: olha, eu estou voltando. Estou voltando para Israel e vocês podem permanecer aqui. Eu libero vocês para ficarem aqui e para ter um novo recomeço. Orfa decide seguir a sua vida e nunca mais você ouve o nome de Orfa na Bíblia. Já ao contrário de Ruth, ela vai entender que ela precisava estar com Noemi. Eu achei interessante porque Ruth começa a mostrar para nós essa lealdade. E essa lealdade vai levar Ruth a uma nova estação na sua vida. Talvez ela ainda não estivesse entendendo muito bem, mas ela tinha uma convicção de que ela não poderia abandonar Noemi. Você vai ver aí no capítulo 1 que tem um dos versículos mais conhecidos, né? Talvez você já ouviu isso, você não se lembrava de onde estava escrito, mas você vai ver aquele versículo que diz: onde você for eu irei, né? O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ficou muito conhecido isso quem diz é uma moabita, é Ruth que diz isso para Noemi. Então, Noemi entende que nada do que ela fizesse iria convencer Ruth de permanecer naquela cidade. Então ela vai junto, ela fala: tá bom, então eu vou contigo. E aí o capítulo 1 termina assim, com Ruth e Noemi voltando para Israel. Mas agora, Noemi, ela já não quer mais ser chamada de Noemi. O nome Noemi significa agradável, o nome Noemi significa doçura, mas quando Noemi olha para si, ela não enxerga mais a doçura. Afinal de contas, ela tinha chegado àquele lugar com o seu esposo e com os seus filhos. E agora ela já era uma viúva. Ela não estava mais acompanhada com eles, apenas estava retornando com a sua nora, que por cima ainda era uma estrangeira. Mas isso não impede elas de voltar. E o capítulo 1 vai finalizar assim. No capítulo 2, nós vamos ver que Ruth começa a procurar algo para alimentá-las, né? Já não tinha mais um provedor junto com elas. Então Ruth sai em busca de um lugar para conseguir comida. E ela vai para um campo. E não existe coincidência, né? Mas nós vemos que Ruth ela é muito direcionada por Deus e ela vai diretamente ao campo de Boaz. Então ela passa aquele dia trabalhando e a fama de Ruth já havia se espalhado pela cidade, da sua lealdade à sua sogra, da sua lealdade à família de Noemi. Então Boaz começa a conversar com ela e começa a elogiar. E aí nós vamos ver que Boaz é um homem que entende aquilo que Deus estava fazendo. Boaz entende o curso da história e ele vai deixar com que Ruth colha a mais do que as outras pessoas. É interessante também nós lembrarmos que dentro desse capítulo 2, nós vamos ver que Boaz é um homem que estava cumprindo as ordenanças dadas por Deus. Ele, em Deuteronômio, mostra que nós temos que que os israelitas tinham que ter generosidade aos imigrantes e aos pobres. E é exatamente isso que Boaz vai fazer. Boaz ora e ainda abençoa a vida de Ruth. E Ruth chega toda feliz, contando a novidade para Noemi. E quando Ruth fala o nome de quem era o dono daquele lugar, a Noemi muito se alegra e fala: uau, ele é o nosso remidor. Ele é um dos nossos familiares próximos. E só para a gente abrir aqui um parênteses para você entender sobre o resgatador de uma família. Isso era a prática da cultura de Israel. Quando uma mulher ficava viúva, um parente próximo tinha que assumi-las para que aquela descendência continuasse. E Boaz entrava dentro desse contexto. Boaz era um parente que era um possível remidor. Então termina-se o final do capítulo 2 assim, e Boaz ele vai até Ruth e ele fala que sim, que se ele puder, ele vai fazer aquilo
para que ele resgate ela. Então, no capítulo 3, Noemi começa já fazendo um planejamento sobre aquilo que Ruth deveria fazer. Então, Ruth vai até Noemi e conta sobre tudo aquilo e Noemi fala assim, olha, tira essa roupa da sua viuvez, coloque a sua melhor roupa e vá hoje. Ela dá instruções, não vou falar para você ir lá e ver, dá instruções para Noemi e quando Boaz olha aquilo, ele fala, sim, eu desejo ser o seu remidor, mas eu preciso ver se não tem um parente mais próximo. E dentro de todo esse enredo de um verdadeiro conto de fadas, Boaz vai lá. No capítulo 4, nós vamos ver Boaz indo até aquele lugar e encontrando um parente, um remidor que tinha mais direito que ele. E aí, como a boa mão do Senhor estava conduzindo Boaz, aquele parente fala, não, eu não quero, quando ele descobre que ele teria que se casar com Ruth, uma moabita. Então o caminho fica livre para Boaz. E o final dessa história é ainda melhor do que o começo. Porque quando Boaz tem o sim para casar, ele se casa com Ruth. E assim, como Ruth era leal à família de Noemi, agora Boaz também passa a ser leal à família de Noemi. E eles têm um filho. A história que começou numa tragédia, agora termina num grande final feliz. O luto começa a dar lugar à vida. Quando Ruth se casa com Boaz, ela dá luz a um filho chamado Obed, trazendo alegria a Noemi. O livro de Ruth termina com uma genealogia, mostrando o filho de Ruth, Obed, que seria o avô do rei Davi, onde veio a linhagem do Messias. Isso aponta para o grande plano de redenção de Deus para o mundo inteiro. Eu convido você a se emocionar como eu me emociono todas as vezes em que eu olho a história de Ruth, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça na vida de Ruth. Isso nos mostra que Cristo olha para nós como Ele olhou para Ruth. Nós somos essa igreja que o Senhor vem e Ele foi o nosso remidor. Ele veio e Ele se entregou por nós, Ele tomou a culpa por nós. Então eu quero te convidar a entrar, a emergir nessa história e assim como Ruth, ser redimida, ser restaurada, ser resgatada por esse Jesus. Fiquem com Deus, acompanhem mais e mais de tudo que nós temos gravado aqui na igreja, porque eu sei que vai ser muito enriquecedor para a sua vida com Deus. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.